Olá, centelistas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tendo um sábado sensacional. Vamos lá? Nós estamos agora na nossa aula número 3. E o assunto da aula 3 é o seguinte: nós vamos tratar hoje dos critérios do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, o que nós vamos começar a conversar? Primeira ideia que nós precisamos ter é que tanto o Evangelho quanto a Bíblia toda em si, e até mesmo os nossos autores sacros, ou seja, aqueles da igreja que estão relacionados à Bíblia, eles falavam de uma forma que para o homem naquele momento era o mais próximo que ele conseguia entender, mas mesmo assim ainda havia muito mistério. Então, se uma parte era capaz de compreender, né? Então, quando, por exemplo, a Bíblia fala muito de pastores, né? Ovelhas, essa não é uma realidade nossa hoje, não da maioria das pessoas, né? Então, ele fala muito nessa questão da forma que aquele povo conseguia entender. Mas ainda assim havia muito mistério. Aquelas partes que nós da doutrina espírita muitas vezes chamamos de moral estranha, né? Aquela coisa que parece ter uma coisa esquisita ou não faz muito sentido. Mas no livro dos Espíritos há no início, falando na introdução, que esse estudo todo do início, para ser decodificado, precisava de uma chave para tirar isso que nós chamamos aqui de mistérios. E essa chave para desvendar esses mistérios, diz Kardec para nós que os espíritos nos informam que é o espiritismo. Então o espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos preenche de conhecimento, de fé, ela vem tirar aquele véu do mistério e explicar tintim por tintim o que é e por que é. E é incrível, né? Porque sabendo a verdade nos liberta. Quem ensinou isso pra gente? Jesus Cristo, não é mesmo? Bom, muito bem. João, em 14:26, ele fala assim pra gente, olha que legal. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Aqui João, mas está se referindo a uma fala de Jesus, né? Ou seja, até um certo ponto, Jesus fez o melhor do que era possível para a humanidade naquele momento. Mas existia a necessidade de complementar esses ensinamentos, que é o que o Espiritismo faz com maestria. Traz assim explicações e desenvolve o nosso conhecimento a partir de um ponto que, com tudo às claras, compreendendo, nós temos a capacidade de exercer livremente a nossa convicção de forma racional. Não é bacana? Então, o Espiritismo tira o véu de alguns aspectos importantíssimos e que nós iremos discutir hoje, que serão a base para esse estudo aprofundado do Evangelho. Então, a partir de agora, nós conseguimos ver o Evangelho de uma forma mais translúcida, mais transparente, mais fácil para os nossos estudos. Vamos lá? Existem alguns itens que nós vamos conversar hoje. Então, o primeiro desses itens, ou vamos dizer assim, desses conhecimentos que serão a base para o nosso estudo, nós temos aqui, deixa eu ver quantos itens são. São 15 itens. O primeiro diz assim, olha, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Nós já falamos sobre os atributos de Deus na aula do Exegese. Se você ainda não viu, volta lá. Porque aqui nós estamos... Essa base nós já estudamos. Agora nós estamos pontuando para daqui para frente aprofundarmos o estudo, certo? Então nós já sabemos que Deus é o princípio
princípio de todas as coisas do universo. Então tudo está subordinado a Deus e tudo foi criado por Deus. E Deus é simplesmente perfeito, sensacional e incrível. Então nós já sabemos isso. Então essa é uma base importante para nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Segunda questão. Jesus. Quem é Jesus? Jesus é guia e modelo da humanidade, né? É o guia e modelo mais perfeito para o homem. Nós sabemos que Jesus, governador planetário da Terra, ele se colocou já como espírito puro, veio aqui em missão, por amor, nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E graças a Deus, né? E a Jesus nós estamos aqui, estudando o nosso Evangelho. 3. Espírito, seres inteligentes da criação. Nós já conversamos sobre isso no Exit. Vamos lá. 4. Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tem a forma que o espírito queira. Nós já conversamos sobre isso, mas tudo isso a gente vai conversar mais pra frente. Vocês não precisam ficar ansiosos. Nós já falamos tudo isso no Exit e nós falaremos mais ainda ao longo desses 3 anos pra frente. Mas são vamos dizer assim, conceitos básicos que nós vamos usar. Então, toda vez que falar Deus, causa primária, inteligência suprema, Jesus, modelo e guia da humanidade, né? Toda vez que a gente falar nessas palavras, esses conceitos precisam vir na nossa cabeça, né? Espíritos, seres inteligentes da criação, perispírito, a roupagem do espírito, evolução, são os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Ou seja, nós somos resultados de nós mesmos. Quanto mais nós trabalharmos no bem, mais evoluídos seremos. Livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de pensar, de trabalhar, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria tão somente uma máquina, né? A máquina você manda... Lave a roupa, você aperta o botão, a máquina não fica, hoje eu não quero, agora eu não quero, tá frio, né? Ela simplesmente faz. Por quê? Porque ela não tem livre-arbítrio. Mas nós temos. Causa e efeito. Deus tem suas leis, que regem todas as ações. Se as violais, vossa é a culpa. Punição é o resultado da infração da lei. Ou seja, toda vez que a gente fizer o mal, nós teremos que reparar. Gente, olha, reparar o mal não significa sofrer o mal. Significa que nós teremos que fazer o bem para aquele mal que fizemos. Porque Deus é soberanamente bom e justo. A gente tem que sempre lembrar os atributos da divindade. Nós precisamos lembrar os atributos de Deus para que nós não, em nenhum momento, tenhamos dúvida de que Deus é amor. Muito bem. A reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. São existências para melhoramento da humanidade. Então nós não estamos sempre encarnando em expiação e prova, nós vamos evoluindo, nos melhorando e vamos encarnando em planetas mais felizes. E vamos sendo mais felizes. As reencarnações, elas são bênçãos de oportunidade de evolução. E quanto mais rápido nós caminharmos na nossa evolução, mais rápido seremos felizes. Pluralidade dos mundos habitados. São habitados todos os globos que se movem no espaço. Parar com essa ideia, às vezes até meio equivocada, que gosta de se dizer por aí, que só há vida na Terra. Gente, pelo amor de Deus, né? Jesus já disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito, né? E Jesus não mente. Então, existe muitas moradas. E morada é o quê? É lugar onde pessoas moram, não é? Senão ele poderia dizer, há muitos espaços, há muitos planetas. Ele fala, há muitas moradas, né? Então, isso é muito natural e nós não podemos perder de vista isso. A imortalidade da alma. Então, nós já sabemos que a vida do espírito não tem fim. Nós fomos criados e evoluiremos para sempre. A vida futura. Então, nós sabemos que a vida continua e por isso devemos nos esforçar para sermos melhores, porque a cada passo no melhoramento que nós fazemos hoje é bônus para a gente na próxima vida, é bônus para a gente para o momento da desencarnação, é bônus para a gente para organizarmos a nossa próxima encarnação.
Então, só é bom. Fazer o bem é sempre bom. Muito bem. O plano espiritual, então nós sabemos que a vida nossa real é a espiritual. E o plano espiritual e o plano, vou dizer terrestre aqui porque estamos na Terra, mas podemos dizer o plano material, eles se relacionam diretamente, né? E em que pese nós passarmos um tempo no plano material, nós sempre retornaremos para o plano espiritual, ao ponto que, ao momento da nossa evolução, não precisaremos mais passar pela materialidade como conhecemos agora. Mediunidade. A mediunidade é essa possibilidade, oportunidade que temos de estarmos sempre conectados com o plano espiritual. Agora, estaremos conectados com o plano espiritual superior se bem agirmos, se orarmos, se nos conectarmos com essa energia. Da mesma forma, se nós não desejarmos seguir o caminho do bem, também estaremos conectados com o plano espiritual, mas um plano espiritual ainda em evolução, ainda com pouca evolução e que não será produtivo nem bom para nós. A influência dos espíritos na nossa vida é muito maior do que nós sequer podemos imaginar. Diz no Livro dos Espíritos que muitas vezes eles, na verdade, nos guiam a caminhada. Por isso a importância de nos autoconhecermos. Importantíssimo. Se autoconhecer é tomar consciência da razão pela qual você está nessa encarnação. E aí sim, através desse autoconhecimento, descobrir a sua missão, o seu propósito de vida. Por quê? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe o porquê está aqui, qualquer coisa se diverte. E aí perdemos oportunidades que por muitas vezes estamos há muitos e muitos séculos aguardando para ter. E a ação dos espíritos na natureza. Então, todos esses acontecimentos da natureza que nós vimos, né? Nós vamos aprender mais para frente, que é com o auxílio dos espíritos, que também modificam a matéria por alguma razão específica. Gente, esses são os princípios básicos que o Espiritismo traz para pegar esses conceitos, vamos lá, pegar o Evangelho, esses conceitos, juntar tudo e fazer uma coisa só. E é assim que a doutrina espírita nos auxilia, trazendo a verdade de uma forma transparente, de uma forma fácil, que nos ajuda a ter o conhecimento necessário para ter a melhor encarnação possível. Agora está nas nossas mãos o que fazer com isso. Porque é importante que nós amemos, que nós tenhamos a instrução, mas principalmente que nós sejamos os verdadeiros trabalhadores da última hora, ou seja, colocar em prática todos esses ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos trouxe. Está certo? Um abraço para vocês e até sábado que vem!